Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto, aí Renata Fã, né? Junto com o Ronaldo, Sgab, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo. Vai falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Mengão e também, né, a programação aí da pré-temporada nos Estados Unidos. Então assiste até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Nós temos também notícias do Flamengo, que tá fora do Brasil, daqui a pouquinho aparece aí na tela da Band. A partir do Flamengo segue dividido em dois grupos. A equipe principal está nos Estados Unidos realizando a pré-temporada, enquanto a equipe alternativa está no Nordeste para a disputa do Campeonato Carioca. O atacante Juninho permanecerá no Rio de Janeiro, se preparando para estrear no próximo dia 25. Diante do Volta Redonda em Brasília, o elenco principal do Flamengo fará o seu primeiro jogo oficial em 2025. Até lá, o time alternativo terá a responsabilidade de pontuar no Carioca. A derrota no primeiro jogo para o Boa Vista já ficou para trás. E o duelo contra o Madureira nesta quinta é visto como fundamental para a equipe se recuperar na tabela. O Flamengo volta a campo amanhã pelo Campeonato Carioca. A equipe alternativa pega o Madureira lá em Campina Grande. Enquanto isso, o time principal, comandado por Felipe Luiz, segue se preparando lá nos Estados Unidos, com uma programação especial pro novo camisa 10, o Arrascaeta. Vamos ver. Seja no Brasil ou fora, o amor ao Flamengo é o mesmo. E nem parecia que o treino do rubro-negro era nos Estados Unidos. Diversos torcedores estiveram no estádio do Florida Gators. Onde estiver, estarei, estamos aqui. Mengão até o fim. Tanto carinho que já fez os jogadores se sentirem em casa. O técnico Felipe Luiz comandou os trabalhos visando o aprimoramento dos setores defensivo e ofensivo, com jogadores divididos em 3 grupos. O objetivo era trabalhar superioridade numérica quando ataca e inferioridade quando defende. Muito foco nesse início de temporada, mas ainda teve tempo para Léo Ortiz e Gerson terem esse encontro com o time de futebol americano do Florida Gators. I like a lot the football for O Flamengo tem um longo treinamento ao longo da semana até o amistoso contra o São Paulo no domingo. Enquanto isso, o novo camisa 10, Arrascaeta, segue um cronograma especial visando o controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube. A gente chama os atletas de acordo com as suas necessidades individuais. Hoje aqui nós agrupamos eles, né, em grupos de estabilidade, mobilidade e treinamento do core, visando ajustes de acordo com cada jogador para potencializar a sua performance. O rubro-negro está aproveitando todas as estruturas dos Estados Unidos para finalizar a semana da melhor forma possível. Uma vez Flamengo. Olha o hino tocando do Flamengo, pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai ficar livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro? Porque ele tem propostas de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome
ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno, que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então, dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos o que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo, sim, tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar, na visão deles, aqui no futebol brasileiro, tranquilamente. Então, assim, é acompanhar. A gente pode ter novidade nos próximos dias? Sim, podemos ter novidade. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo. O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário. Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro quem que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então agora. Tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então, é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, um terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então, assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem ele joga que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro. Eu achei isso muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Boto e ao Felipe Luiz, eles não pra mim. na zaga. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro. Mas óbvio que, eventualmente, ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus. Então, acho que está certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo.
o salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para dar ainda para o futebol brasileiro, caso ele volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo está precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já Sabe por que cornetando, precisa de zagueiro? hein? Eu vou ser bem sincero. O zagueiro precisa, tem 2 lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno. Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos. A todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela. Não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro o quanto antes, já nessa janela de transferência. Agora, você estava falando e tem um corneteiro, apareceu aí uma frasezinha embaixo aí, que agora está aqui no vídeo de novo. O Danilo que fica bem longe do meu Mengão. Ô, Pedrosa, o cara nem chegou, nem começou a negociação e o rubro-negro já, ó, cornetando, querendo ele longe. Eu acho que para a seleção brasileira, a gente pode até discutir uma convocação, né? A seleção brasileira estão os melhores. Respeito o Dorival Júnior, mas eu não sei se eu levaria o Danilo para a seleção. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. O cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador. Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e na Juventus. Na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Tem, né? Com certeza. Jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandro lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, pô, vou ligar pra ele, é pra ontem, a gente se fala sempre. E claro que o Alexandro ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Também. Teve isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba aí, hein? no grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho. O Venê trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação. Esse já tá mais avançado, não tá, Venê? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Pô, tá bem no Campeonato Inglês? Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas, repito, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa? Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que está sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica para o meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem na mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Venê, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui. Eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Para o meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, futebol cara flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô,
é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele tem a vai brigar pela titularidade. versátil. Exatamente. Então, o que falta para o Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente o cara não quer voltar para o futebol. Família, isso conta muito, família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir para o futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar? Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. Olha, o Botafogo venceu a Portuguesa, conquistou. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco sobre os reforços, né, do Flamengo, que podem chegar aí, que é o caso aí de Danilo, né? Como o Vene aí apresentou, né? Danilo é um que pode chegar mais fácil, né? Já tá a fim de contrato, né? Tem um desejo do jogador também de voltar para o futebol brasileiro. Ele deixou claro que voltaria para o Flamengo ou para o Santos. Então o Flamengo está na vantagem, né? Porque tem esse aporte para fazer, já o Santos não tem. E com isso o Flamengo pode oferecer aí um salário bem gordo, né? Para ele atuar no Flamengo aqui no futebol brasileiro, onde ele vai voltar a viver com sua família no Brasil depois de muitos anos na Europa, né? Então tudo isso pode pesar também. Então eu acredito aí que ele vai vir para atuar na zaga, mas não como lateral como ele vem atuando na seleção, mas sim como zagueiro como ele atua na Juventus, né? Mas se o Wesley for vendido, né, ele vai ter que fazer a função ali de lateral, que ele também já fez aí na Juventus e na seleção brasileira. Mas outro jogador também que pode pintar é Jorginho, né? Jorginho é um jogador que vem sendo especulado, vem fazendo a torcida aí do Flamengo aí ficar eufórica com a chegada desse jogador, né? Nas redes sociais pedindo para ele vir atuar no Mengão. É claro que é uma proposta que vai ter que agradar, né, os olhos do jogador, vai ter que fazer com que o projeto também faça com que ele venha para cá, mas acredito que é uma transação um pouco complicada, mas com o interesse do jogador de vir atuar no Flamengo acaba se tornando muito mais fácil, né, porque ele está sendo reserva lá no Arsenal, não está sendo utilizado muito, e com isso está tendo pouco tempo aí de adaptação, né, para jogar lá. Então ele vindo para cá, ele vai ser titular direto, né? Ainda mais que Pulgar não fica, né, pro próximo ano, fica até só 2025, e com isso aí ele vai ser aí negociado, né, ou até saindo de graça para outro time. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.